Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Roma Antiga e hoje eu vim trazer a resenha de mais um livro aqui no canal. Hoje nós falaremos sobre SPQR, uma história da Roma Antiga, escrito pela historiadora Mary Beardsley, onde ela vai tentar tratar desses mais de 1000 anos do que nós entendemos como Roma Antiga, dentro de pouco mais de 500 páginas, e na minha opinião ela vai fazer isso de uma forma maravilhosa. Realmente ela consegue trazer isso muito bem e de uma forma muito acessível para todos nós. Sem abusar das partes técnicas, sem abusar de periodicidade, sem abusar desses pontos que às vezes pode tornar a leitura um pouco desagradável, principalmente se a pessoa não estivesse formando em historiador, por exemplo, que é o meu caso, estou me formando como historiador. No entanto, tem muitas pessoas que vão pegar esse livro e não vão ler ele querendo ser um historiador. E aí, dependendo da escrita, fica técnica demais e acaba tirando um pouco do prazer pela leitura. Então vamos lá. Primeiramente, eu falei que existe a sigla SPQR no título do livro, que significa Senatus Populus que Romano, que seria Senado e o povo romano, o que já mostra o como era organizada a sociedade entre o Senado e entre o povo de Roma. O povo também tinha algum peso. É claro que, naturalmente, o Senado, no período da República especificamente, eu já falo sobre isso, mas o Senado ou qualquer sistema que se estabelecesse para governar Roma, é claro que as figuras que estivessem acima, elas teriam uma relevância maior, como em qualquer sociedade costuma ser assim, a não ser que haja um anarquismo, e olhe lá. Mas o povo também tinha ali sua relevância. Inclusive, essa sigla ela foi encontrada na Roma, inclusive existe até hoje em tampas de bueiro, pelo que a autora falou. Então, tem muita relevância o povo dentro da história de Roma também. Agora vamos falar de fato da história de Roma, que é abordada dentro deste livro. Em primeiro lugar, a fundação de Roma. Roma foi fundada, pelo que se acredita, no dia 21 de abril de 753 a.C. Ou seja, nós estamos falando aí de 2.700 anos atrás. Ela foi fundada ali, segundo o que acreditavam na época, a partir de Rômulo, que é o irmão gêmeo de Remo. E aí dá origem ao mito fundador de Roma. E que mito é esse? O mito de Rômulo e Remo. Basicamente eram dois irmãos que foram gerados por uma mulher que tinha feito um voto de castidade, então essa mulher não teria filhos. No entanto, o deus Marte, que é o deus da guerra, consegue convencer ela e consegue conceber um filho nela. E aí o filho nasce. Essa mulher ela não queria ter esse filho e o pai dessa mulher também não queria. Então eles acabam entregando essas crianças a um servo e coloca essa criança na beira de um rio, que posteriormente vai ser encontrado por uma loba que vai amamentar as duas crianças. Então as duas crianças vão crescer se alimentando do leite de uma loba. Pois bem, passado algum tempo, um pastor de ovelhas vai encontrar essas crianças, vai cuidar delas até elas atingirem uma idade onde elas conseguissem seguir sua vida sozinhas, vai dar o nome a elas, Rômulo e Remo. Em determinado momento, quando essas crianças crescem e se tornam adultos, eles decidem fundar uma cidade. Eles falam, olha, vamos lá, vamos fundar uma cidade em tal lugar, fazer assim, assim e tal. Beleza. No entanto, há uma divergência. E o Rômulo queria fundar a cidade em um local e o Remo queria fundar em outro. E aí eles decidem que cada um fundaria sua cidade. No entanto, em determinado momento, Remo entra na cidade de Rômulo sem consentimento e acaba havendo um conflito e Rômulo mata Remo. E isso é muito relevante porque, em primeiro lugar, e a autora trabalha isso dentro do livro, essa crença de Rômulo e Remo, essa crença de uma criança gerada a partir de um deus, essa crença de que uma criança poderia, sim, de fato, ter sido amamentada por uma loba, isso é real para eles na época. Então, por mais que hoje a gente enxergue como uma crença, como talvez até uma religiosidade, no entanto, para eles tinha um peso muito grande, assim como tem uma religiosidade nos tempos de hoje para uma pessoa específica. Uma pessoa cristã, ela acredita também no sobrenatural. Então o povo de Roma também acreditava no sobrenatural para a fundação de sua cidade. E é o que ela explica dentro do livro.
Só que além de ter essa crença real, que de fato foi fundada assim em Roma, existe um outro ponto. O seguinte, isso explica muito do DNA guerreiro de Roma, o DNA expansionista, o DNA de crescer. Afinal de contas, Roma ela é fundada por um filho de um deus da guerra, o deus Marte. Então isso já explica um pouco do DNA guerreiro. Não bastando isso, Roma, logo no seu nascimento, ela tem um conflito ali onde o irmão mata o outro. Então já é um povo banhado no sangue, na guerra, no conflito mesmo. E segundo a Mary Beardy, isso vai ter um impacto muito grande dentro do que o povo vai entender sobre si próprio, pois a sua fundação vai estar atrelada a isso, certo? No entanto, essa é a teoria que eles acreditavam na época. Hoje em dia, acredita-se que Roma ela surgiu de uma forma natural, ou seja, um grupo de pessoas se reuniu, esse grupo de pessoas foram conseguindo ganhar mais membros e ela foi crescendo. Posteriormente ela entrou em alguns conflitos, foi se expandindo, crescendo até tomar a forma do Império Romano 7 séculos depois, né, que é o apogeu assim de Roma, vamos colocar. E a história de Roma ela é dividida em 3 períodos. O primeiro período é a monarquia, que vai de 753 a.C., ou seja, desde a fundação, até 509 a.C. também. Então nós estamos falando de 250 anos, onde 7 reis estiveram no poder da monarquia romana, organizando e cuidando do povo. Inclusive a autora ela vai falar, né, que se você fizer a conta de 7 reis dividido por 250, dá uma quantidade de anos muito grande que cada um esteve no poder. E quem inaugurou esse reinado foi o próprio Rômulo, né? E, pois bem, a monarquia, em determinado momento, ela vai ceder lugar para a república, que é uma das fases mais conhecidas da Roma, né? Que vai de 509 a.C. até 27 a.C. ainda, onde o Senado vai estar no poder, onde passam a haver ali as figuras dos cônsules, onde existem também muitos conflitos que vão gerar a expansão. É o momento onde Roma mais se expande territorialmente é dentro da República, o momento em que ela começa a tomar a forma que nós conhecemos hoje. Inclusive, ela começa realmente a crescer mais a partir do século V a.C. Ela começa a realmente crescer, a se distribuir e se espalhar. Existem as guerras púnicas que ela vai trabalhar dentro do livro. E também existem as 12 tábuas que são escritas no período da República. Essas 12 tábuas basicamente eram os direitos dos cidadãos. Então, o que nós entendemos como direito romano baseia-se nessas 12 tábuas. É a primeira vez que é colocada uma legislação para o povo. Existia sim a mentalidade de que eles deviam seguir regras. Existia. No entanto, isso não havia sido escrito. Isso não havia sido registrado. Então, a partir das 12 tábuas, há o registro do que deveria ser feito e do que não poderia ser feito, e a partir daí passa a existir o direito romano. Pois bem, em 27 a.C. acaba a república e surge a monarquia. A monarquia, que era o poder na mão de uma figura máxima, do imperador, e ela vai de 27 a.C., ela vira o século e vai até 476 depois de Cristo, certo? Onde vão existir vários imperadores que são muito marcantes, né? Primeiro que ela vai surgir ali do triunvirato, né? O primeiro triunvirato, foram 2 em Roma, mas eram o governo na mão de 3 pessoas, né? Que era o Júlio César, o Craso e o Pompeu. E aí o Craso ele acaba morrendo em um conflito, né? Aí ficam apenas Pompeu e Júlio César, ambos começam a disputar o poder, até que Pompeu, em determinado momento, foge de Júlio César para o Egito, onde ele acaba sendo morto. Júlio César fica no comando. Posteriormente a ele vai começar a surgir os imperadores, onde existem vários muito conhecidos, como por exemplo Otaviano, onde existe o Calígula também, que era um imperador um pouco pervertido, vamos colocar assim. O Nero, que talvez seja um imperador um pouco maluco, sabe? Tipo, tacou fogo na metade da cidade, perseguiu cristãos. Não que isso seja fora da regra da época, não era. Ela até fala sobre isso. Eu acho muito interessante, vou até fazer esse parênteses para falar com vocês. Por que os cristãos eram tão perseguidos na época? E tem uma explicação para isso.
Não é só porque é o povo escolhido, não deu certo e tal. É quem tem a religiosidade pode acreditar nisso também. No entanto, algo que foi muito impactante para que os cristãos fossem perseguidos era o fato deles serem monoteístas. Porque os romanos, eles eram politeístas. Então, eles tinham o rol dos deuses ali, tinham vários deuses, muitos. E quando chegava, eles anexavam um povo, e esse povo pertencia a eles. Esse povo, eles tinham a crença deles, eles anexavam. Então, eles traziam a crença do povo para si e acrescentavam, e crescia um pouco mais. No entanto, o cristianismo não bastava. Por quê? Porque para o cristianismo, existe um Deus só. Se existe um Deus só, todos os outros não existem. E os cristãos não estavam dispostos a ceder em lado nenhum. Então, automaticamente, surge um conflito de ideologia. Porque se é um Deus só, não pode ser todos. Então, todos os deuses que eu tenho estão errados e só você está certo? E aí, naturalmente, surge uma perseguição por conta disso. Certo? Então, existe sim uma explicação lógica para tanta perseguição. Certo? Pois bem, outros imperadores muito conhecidos também foram Marco Aurélio, que é um dos fundadores do estoicismo. Inclusive, é considerado o último dos bons imperadores, né? Porque Roma teve alguns imperadores muito bons e teve uns imperadores horríveis. Então, o Marco Aurélio é um dos últimos, dos bons. Também tem seu filho Cômodo, que já foi péssimo. Enfim, mas esse é o Império Romano, que vai até 476 d.C., onde onde o poder era posto na figura do imperador que comandava, né? E a autora, ela não fala apenas sobre Roma dentro do livro. Ela trabalha também a questão da arqueologia, e é um ponto que eu acho muito importante, porque nós sabemos sobre a história de Roma a partir da pesquisa de fontes históricas. E o que são as fontes históricas? As fontes históricas são objetos, ou às vezes algo escrito, encontrado, que remete ao que foi feito na época e que a partir disso nós conseguimos entender a sociedade da época. Então, por exemplo, nós encontramos um vaso de porcelana na Roma Antiga, provavelmente vai estar quebrado, mas nós encontramos um vaso de porcelana com várias pinturas. Quando você encontra isso, primeira coisa, você já entende que o povo que construiu aquilo, e vai ser datado através talvez do carbono 14, tem várias técnicas de datação, né? Mas nós encontramos aquele vaso ali primeiramente. Existia uma tecnologia naquela época que permitia ter esse formato, certo? Então já é um ponto. Segundo ponto, tem desenhos, tem figuras. O que significavam essas figuras? Outro ponto, a quem pertencia esses vasos? E a partir daí você vai questionando e vai construindo a história. No entanto, existem também as fontes escritas. Então são achados, por exemplo, as 12 tábuas, que eram os direitos romanos. É uma fonte escrita. Você achando aquilo ali, você tem escrito o que era, de fato. Certo? E existe um problema, e na verdade uma solução também dentro de Roma. E é o seguinte, a partir do século I antes de Cristo, existem muitas fontes escritas. Existe fonte escrita em abundância, muito mesmo. Com Cícero e vários escritores muito famosos. Só que do século I, século II antes de Cristo para trás, existem muito menos fontes escritas. Existem outros tipos de fontes? Existem, mas menos fontes escritas. Então se sabe muito mais sobre o fim da República e o Império inteiro do que se sabe sobre a monarquia. E isso é importante para a gente conhecer a história de Roma, a gente tem que levar isso em conta. E também é muito importante para nós entendermos o processo de reconstrução da história, de conhecimento sobre o passado, porque ele se baseia nessa lógica. Você vai saber o que determinada sociedade fazia a partir do que você encontra dela, certo? Enfim, a indicação do livro fica aí, tá, pessoal? É uma leitura, na minha percepção, porque isso obviamente é individual, na minha percepção muito boa, muito agradável, muito acessível para qualquer público, desde um público leigo até um público um pouco mais técnico. E enfim, vai falar muito também sobre a cultura do povo, sobre realmente a sociedade em si. Não vai ser aquele livro, vamos colocar, positivista, onde é a história dos grandes e tal. Não, não é isso. É uma história mais popular também. Ela fala sobre vários aspectos da sociedade e da civilização na época, certo? Então, inclusive, o título sugere isso, né? Senatus
e povo romano. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a cada um que assistiu o vídeo até aqui. Se vocês puderem deixar uma curtida, eu agradeço. Um comentário também, inclusive dando feedback do que eu posso melhorar. E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado. Um forte abraço.